Fala, meu cupincha, eu sou Marcito. Eu também sou professor de história e eu separei algumas respostas aqui de trabalho, de prova, de comentário dos alunos que já fizeram pra mim. Não importa se é da vila, se é da classe média, colégio particular ou público, tem artista em tudo que é lugar. Vamos ver algumas das perguntas e das respostas que já aconteceram comigo. Uma, perguntei sei lá o que em prova sobre a Grécia e olha a resposta do gênio. Bassora, não sei essa, mas consigo ficar vesgo de um olho só. Interessante. Eu dei risada e dei 0. Se um professor amigo meu me contou que o seguinte, um aluno perguntava: ô professor, quem é esse tal de apogeu aí? Tu sempre fala tal do apogeu, que em qualquer momento que uma sociedade está bem, tem um apogeu, seja em qualquer país, qualquer momento, tá lá o apogeu. Quem é o apogeu? Quem é o apogeu? Numa prova perguntei, fale sobre a Baixa Idade Média. Não importa se você não sabe nada de história de Idade Média e tal, mas olha a resposta da menina da sexta. A Idade Média foi o período em que os homens finalmente voltaram à idade dos macacos. What the fuck? Pergunta, o que uma mãe pensa que eu dou em aula? Pra ver uma resposta dela. Quem é esse professor? O que ele tá fazendo em aula? E o que mais me intrigou é, finalmente, tipo, chupa a sociedade, chupa a Idade Média. Conseguimos chegar, finalmente, à idade dos macacos. Isso tudo aconteceu comigo. Crise de 29 nos Estados Unidos. Crise de superprodução. Se produzia mais do que se podia consumir, gerando uma crise econômica. Todo mundo sabe. Numa 8ª série, contei uma pequena história para os alunos de um economista para tentar explicar e introduzir a matéria. E disse, interpretem isso, gente. Era a superprodução. O menino chega em casa e fala, mãe, eu estou com fome, me dá pão. E a mãe triste responde, não tem pão, filho. Por quê? Porque o teu pai foi demitido da padaria onde ele trabalhava. Por que ele foi demitido, mano? Porque tinha pão demais. Ah, eu lancei. Alguém consegue comentar? Tinha pão demais e não tinha pão em casa. Ele foi demitido porque tinha pão demais. Antes mesmo de eu chamar alguém, uma voluntária levantou a mão, fiquei feliz, né, pela presteza. Ela disse, professor, me corrija se eu estiver errado. Eu, claro. Tu disseste que tinha pão demais e não tinha em casa. Eu falei, sim. Ele foi demitido da padaria porque tinha pão demais lá? Sim. Me corrija, professor. Será que ele foi demitido porque tinha pão demais? Será que foi porque ele não conseguiu entrar na padaria? Eu pensei, não. Não, tu não falou isso. Ela foi literal, tinha pão demais. Aí eu já imaginei a cena, entrei na história. O cara chegando pra trabalhar, abre a porta, voa aquela cuca. O pessoal gritando, salve, se quem puder, vai embora. Estamos aqui abarrotados de pão, de cuca, de cacetinho. Foi demitido porque tinha pão demais. E pra fechar, aula de revisão só pra quem tinha que ficar na recuperação, Primeira Guerra Mundial. E eu fui parceiro, fiz uma revisão fácil, pra uma prova de recuperação fácil. E eu lembro até hoje de ter comentado que o estopim, vocês sabem, a gota d'água, o final, o estopim para a Primeira Guerra Mundial foi a morte de Francisco Ferdinando, arquiduque da Áustria, príncipe herdeiro do trono austro-húngaro. A morte de Francisco Ferdinando foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial. E no dia da prova, eu só perguntei assim de barbada, vai, fonte. A pergunta foi, fale um pouco sobre as causas da Primeira Guerra Mundial. Eu não tô mentindo. Olha a resposta de um gênio, de um artista. A principal causa para a Primeira Guerra Mundial foi a morte do estopim. Morte do estopim. Ele pegou as coisas que eu dei em aula e misturou. Morte do estopim. Ah, mas daí entrei também na história. Imaginei a situação. O governo austro-húngaro ligando para a Alemanha. Senhor, chegamos no limite. O que houve? Acabaram de assassinar o estopim. Quê? É, assassinaram o estopim. A guerra vai ter que ser feita. Mataram o estopim mesmo? O que a gente faz? Olha, frente a isso, não tem outro jeito. Chama o apogeu. Ah, tá louco. Falar o nome dos alunos eu não vou, porque não posso, né? Mas consigo ficar vesgo de um olho só.